Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um incrível podcast E Se Eu Soubesse. Hoje é um evento, digamos assim, muito duplamente especial, que hoje temos aqui a presença de duas pessoas que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não fique aí assistindo novela. Aproveita, senta aí o dedinho e clica no compartilhar, clica no coraçãozinho, clica em todo lugar que você quiser, mas siga a gente e compartilhe esse episódio que você vai gostar demais. Aqui nos estúdios da Alpha Graphics Campo Belo, você pode vir aqui também fazer a locação do espaço para gravar o seu podcast. Caso você não queira gravar, você não vem. Mas se você quiser, você vem com a gente. E agora, sem mais delongas, vamos apresentar as nossas duas convidadas que estão aqui hoje para contar uma coisa muito interessante para vocês. Vem aqui baixinho, Diego chega mais. Você vai saber hoje como escalar a sua empresa, jovem mancebo. Se você está pensando em montar uma empresa, se você já é um juvenil que já está montando, se você é um sênior que já montou sua empresa, mas não sabe como escalar, Ju Matos e a galera, falei certo? Falou. Estão aqui para mostrar isso para vocês. Então, eu apresento a vocês hoje, com muita satisfação, Juliana Matos e Alessandra Galera. Sejam todos muito bem-vindas. Gratidão. Muito obrigada aí pela oportunidade da gente estar junto, fazer esse bate-papo, que a gente possa realmente contribuir aí com a sua audiência e levar realmente esses empresários para o próximo nível. É isso aí, muito. A gente vai conversar aqui hoje, gente, presta atenção um pouquinho. A Juliana e a Alessandra, e tem também a Cris, que não está aqui, Exato. Que vocês vieram passear um pouquinho, vieram tomar um sorvete, a Cris não veio tomar um sorvete, ela ficou de fora. Mas um abraço para a Cris, né, que ela está aqui presente também, no meio de todo mundo. E a gente vai entrar num assunto que é muito interessante, que é muito importante para quem vive no mundo empresarial. A grande dúvida do ser empresário, antes de você montar a sua empresa é: será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E aquele cara que vai e enfrenta as coisas sabe que tem que fazer dar certo. Tem uma frase que fala assim, você faz até dar... Como é que é? Me fugiu a frase. Você faz dar certo, entre aspas, esqueci a frase, depois eu falo sobre isso, depois eu vou buscar isso aqui. Mas o interessante é que a gente, como empresário, tem que fazer tudo dar certo. Quando está dando errado, tem que dar certo. Né? E vocês estão no mercado já há quanto tempo? Acho que não existe fracasso para quem faz até dar certo. Não é? É mais ou menos isso. Há quanto tempo vocês estão no mercado? Vocês têm a empresa que chama Crescimento for You, certo? Desde quando existe a Crescimento for You? Bom, a Crescimento for You, eu falo que ela é uma bebê, né? Ela nasceu no segundo semestre de 2024. Mas ela nasceu na nossa ideologia, porque tanto eu, quanto a Alessandra, quanto a Cristina, a gente já vem com a empresa, com as nossas mentorias, e aí a gente resolveu se unir. A gente fez ali, vamos pensar o seguinte, a gente fez uma fusão das 3 mentoras, e a gente pegou o nosso propósito, aquilo que a gente acreditava, e aí a gente montou a Crescimento for You, que é uma empresa direcionada aí para os empresários que querem prosperidade, abundância e levar a empresa para um próximo nível. Tá, então para você que está aí, deixa eu explicar o que elas fazem. São 3 jovens aqui que estão fazendo um trabalho de mentoria para empresários, tá certo? Então elas pegam na sua mãozinha, você que está com dúvida de como vender, de como fazer a gestão da empresa, de como contratar pessoas capacitadas para o seu negócio, elas vão mostrar o caminho para vocês, né? Apesar da empresa ser nova, ter menos aí de 1 ano, né, a Crescimento for You, elas já estão no mercado há muito tempo. Né, Ju, você tem empresa de uma clínica de estética, uma rede, não é isso? Eu tenho 3 clínicas, mas além da minha empresa, eu tenho uma outra empresa de mentoria também, mas a gente está no mercado, vamos pensar no seguinte, como empresária desde 2002. Então aí já tem uma bagagem, né, praticamente mais de 23 anos. Minhas clínicas, né, já estão com 8 anos no mercado. E só no mercado de mentoria também tenho 10 anos, né? Prestando esse serviço de consultoria e mentoria para as empresas. E você, Alé? Eu tô no mercado, meu Deus do céu, tô velha já, meu Deus. Olha só, eu comecei a trabalhar com 16 anos, então tô com 48, então tem bastante, acho que tem uma caminhada boa aí. Só que juntando eu, a Cris e a Ju, a gente tem mais de 77 anos de experiência. Então a Crescimento for You, a gente fala que ela não abriu em 2024.
Ela foi apenas o nome, a ideologia do nome 2024. Mas a Crescimento For You tem mais de 77 anos de experiência. Eu acho que é isso que é bem importante a gente trazer para as pessoas. Porque o que aconteceu comigo, com a Ju e com a Cris? A gente se uniu. Porque o nosso propósito era muito parecido, né? Desenvolver pessoas, desenvolver empresários, ajudar com os empresários possam ir para outro nível. Então, a gente resolveu se unir. Então, a união da Cris, da Ju e da Lê tem 7 meses. Mas a nossa empresa mesmo, ela tem mais de 77 anos. Então, isso é bem importante trazer isso, né, Ju? Porque, na verdade, a gente já foi empresárias e líderes e mentoras de grandes players de mercado. Então, esse ano, a gente resolveu realmente se unir o nosso propósito para pegar na mão de empresário, como você acabou de falar, que quer escalar o negócio, que querem fortalecer mais a sua liderança, que querem fortalecer suas vendas. Isso é uma correçãozinha ali. Ai, meu Deus. O Tony falou pra gente que a gente tinha vindo tomar sorvete, né, gente? Ó, o Tony sou eu, tá? Tony é ele, tá? A gente não veio tomar sorvete, não, viu, gente? A gente tava trabalhando, viu? A gente veio trabalhar desde ontem. E aí, por um acaso, a gente passou a tomar um sorvete. Mas o sorvete faz parte do processo, tem que dar uma refrescada de vez em quando. Né? Mas é verdade, porque senão a Cris vai falar, quer dizer que vocês não foram trabalhar, foram só tomar sorvete. Não, Cris, a gente veio, Cris, a gente fez venda, viu, Cris? Porque o nosso pilar principal é fazer vendas. A gente estava no evento do Flávio Augusto ontem, junto com o Davidson, viu, Cris? Que é nossa sócia. Aí, na volta, a gente passou a tomar o sorvete. Mas aqui do lado tem uma sorveteria. Eu não posso falar sorveteria aqui, né? É uma gelateria. Aí vocês levam um pedacinho pra ela. Se der tempo, ela fecha daqui a pouco, mas acho que dá tempo. Aí vocês levam pra ela um pouquinho, ela vai gostar. Lá pra Florianópolis. Ah, vai pra Florianópolis? Quer dizer, não, Cris, vai ficar sem. Não vai dar certo. Mas eu posso até ir, prometo que eu vou até lá. E aí eu compro sorvete lá e dou pra ela. Porque Floripa, né, gente? Fala sério, né? Fechou. Né? Fechou. Agora, uma coisa que eu queria até esclarecer com vocês. Existe hoje, de uma certa forma, o mercado de mentoria, dependendo de como você colocar, ele é meio mal visto por algumas pessoas. Porque fala, aquele cara, todo mundo é mentor. Eu sou mentor disso, sou mentor de fazer unha, mentor de pintar o cabelo, todo mundo é mentor. É verdade. Então, quem é mentor de verdade acaba caindo no descrédito. Existe também o mercado de consultoria. Você é um consultor para a empresa ou você é um mentor de empresa? Então, 2 perguntas correlacionadas a isso. Primeiro, como que você diferencia o mentor de empresa do consultor? O que o mentor faz que o consultor não faz e vice-versa? Né? Porque eu acho que o trabalho do mentor é muito mais prático do que o consultor vai levantar muita coisa. Né? E nesse mercado onde existe essa visão de alguns segmentos sobre a mentoria, como que você posiciona a Jaque, a mentoria Jaque, em relação aos resultados para todos os seus empresários? Vamos lá, olha só. Respondendo a primeira pergunta, que é em relação a gente falar da mentoria e consultoria. Quando a gente fala em mentoria, a gente trabalha a mentalidade do dono. A gente vai estar trabalhando ali para ele poder se desenvolver, para ele poder aprender a aplicar no negócio dele. O consultor, é o que você falou, o consultor, ele vai por hora, ele entra na empresa, ele está ali o tempo todo, ele faz pelo empresário. Nem sempre o empresário aprende a fazer, porque tem uma pessoa que entra ali como consultoria e acaba fazendo para ele. Quando você fala no mercado realmente que hoje está o mercado se prostituindo, porque muitas pessoas acham que virou mentor, tá ficando moda, né? Tá ficando que nem o coach. Por que a gente fala que a Crescimento For You é uma empresa, né, de educação empresarial? Porque, na verdade, qual é a diferença de um mentor verdadeiro para um outro mentor? Então, tem 3 tipos de mentor. Tem aquele mentor que ouviu falar e resolve virar mentor, porque ele estudou em algum livro, ele quer colocar em prática. Tem um mentor que já viveu a história. Então, no caso, aqui, a gente está falando, nós somos 3 empresárias. Vou falar de mim aqui, eu tenho as minhas clínicas, eu vivo na prática, eu tenho um time com mais de 25 pessoas. Mas tem um mentor que já viveu e ele reproduz, e tem um mentor que vive, que faz, né, que tem a empresa que faz o que está ensinando. Esse terceiro é o melhor mentor, porque ele é um mentor verdadeiro. Então, quando a gente fala em educação empresarial, eu acredito que fica realmente um alerta para quando você for buscar qualquer mentor no mercado, as pessoas olharem e entender qual é a história dessa pessoa. Porque você tem que vender uma verdade. Muitas instituições famosas, inclusive eu tenho 3 pós-graduações e uma delas é em administração de empresa,
a gente aprende muito uma educação executiva. Então, você forma ali o gerente, você forma uma liderança. Mas qual faculdade ou qual pós hoje que existe que os professores são empresários? Como que uma pessoa que não é empresário quer falar para outro empresário? Então, hoje eu posso falar com muita propriedade. Eu sou empresário, eu vivo as dores, eu tenho ali o time, eu tenho que formar minha liderança para ter uma empresa autogerenciável, para poder escalar, para poder crescer. Então, isso que você está trazendo para a gente, Tony, é muito importante. E para quem está assistindo, fica essa dica. Procure saber quem é. E aí, falando de mim, mas assim, a Alessandra também trabalhou em grandes indústrias, tem a empresa dela, liderou, acho que ela pode trazer aqui, somar um pouquinho, mas isso vai fazer muita diferença. Então, para a gente é muito tranquilo isso, falar com tranquilidade que a Crescimento For You, a gente veio aí para trabalhar esse lado empresarial, porque nós somos empresárias de verdade e a gente entende a dor do empresário. Porque esse lance é verdade, né? Você trazendo esse exemplo de escola, de faculdade, quantos professores realmente dão aula de ciências, mas não é cientista? Dá aula de gestão de alguma coisa e não é isso, né? Eu lembro que eu tinha um professor na época da faculdade, ele chamava Nabil, ele era árabe. Lembra quando teve a Copa? Acho que a Copa de 2014. Não, eu era nascida. Não era nascida ainda? Mas alguém deve ter te contado já alguma coisa, né? Porque foi aparecer em todos os canais. Você deve ter chegado a informação para você. Lembra que tinha o MEC Arábia, MEC Brasil, MEC México, MEC Estados Unidos? Ouviu falar? Ouvi. Ele era o MEC Arábia. Ele fazia aquele cara da MEC Arábia. Ele dava aula pra gente de criação e ele trabalhava numa agência na área de criação. Então você via que a aula do cara era totalmente fora da curva. Perfeito. Ele trazia o dia a dia dele. E os outros professores que falavam sobre ciências era aquela aulinha do livro, da apostila, né? Então, trazendo para o nosso mundo de hoje, se você pegar, tem muitos mentores de internet que veem por aí vídeos e tentam replicar aquilo, e tem os mentores de verdade que vivem aquilo, que ensinam aquilo que vivem, né? Que é o caso de vocês. Inclusive, Tony, faz todo sentido e tá tudo bem também, tá? Tem mentor que vai ser mentor de educação, né? Então, eu tô precisando realmente conhecer mais, ter mais aulas para minha empresa. Então, não sei se eles chamam de mentor, chama de um professor. E tá tudo bem também essa pessoa, desde ele tá precisando de conhecimento. Então, é o conhecimento que ela vai ter, né? Agora, tem empresa que está precisando de resultado na empresa dela. Então, ela precisa saber o que ela está procurando. Você está procurando resultado ou está procurando conhecimento, educação para a tua equipe? É isso que eu falo. Quando eu vou conversar com algum empresário, eu falo, qual é o teu desejo? Você quer trabalhar a musculatura da tua equipe, a musculatura tua enquanto empresário, você quer resultado, você precisa vender mais, você precisa liderar. O que você quer? Qual é o teu objetivo? Não, Ale, nesse momento agora, eu preciso vender mais, eu preciso engajar mais. Tá, então é resultado. Então, isso é muito importante você entender, para você saber até o tipo de mentor que você precisa ter para a tua empresa, né? Será que você precisa de um mentor financeiro para a tua empresa? Então, você precisa realmente procurar alguém que tenha esse conhecimento, essa empresa, essa gestão financeira para te dar. A Cris, inclusive a nossa sócia, ela é financeira e planejamento estratégico, ela é maravilhosa, trabalhou a vida dela inteira fazendo isso, né? A Juliana Watts também, já falou que tem 4 clínicas aqui. Eu trabalhei muito em empresas como diretora empresarial. Depois saí, eu tenho 10 anos, desde 2015, atuando como mentora. Já fui mentora de André Menezes, André Menezes, Thiago tem uns Piero, 4 já aí, né? Piero estava lá, se não era o Piero, do Roberto Justus. Então, assim, já foi mentora de grandes players do mercado, né? E isso desenvolveu uma bagagem em nós absurda. Então, quando você for procurar alguém, saiba se essa pessoa ele tem experiência, tem bagagem, tem conhecimento. Então, tire um tempo ali. A gente até fala que nossa primeira reunião é para que a gente conhecer o empresário e o empresário conhecer a gente também. Porque a nossa mentoria é a gente que escolhe. Não é você que escolhe, eu quero entrar na tua mentoria. Não, a gente precisa escolher você. Porque você tem que vir, tem que trazer, tem que ter resultado, né? Então, acho que a primeira coisa, Tony, você precisa saber o que aquele mentor tem de experiência para passar para você. Para ver, né? Nesse caso, você dá um match ali do cara que quer aprender com quem quer ensinar. É isso aí, isso aí. Peraí, tô recebendo um sinal aqui no meu ponto. Olha, o pessoal de casa tá perguntando uma coisa aqui, Ale. Ah, tá, entendi, tá chegando ali, tá certo. Coloca na tela, põe na tela. Vamos colocar na tela ali, eles estão perguntando uma coisa. Diga. Você está perguntando uma coisa muito interessante. É verdade que o Roberto Justus passa laque naquele cabelo para ficar daquele jeito? ou não? Como é que é ali? Olha só, gente.
Essa pergunta não tá na mentoria, então a gente não pode responder isso, entendeu? Se for outras coisas de negócio, de empresa, a gente responde. Essa parte pessoal a gente não tem. Ah, pera aí. Não, ele tá querendo. Ele tem uma empresa de laque. Ele quer saber se ele usava para poder fazer o pitch pro. Essa empresa de laque também a gente não trabalhou, então a gente não tem como falar. Então vai ficar sem saber, jovem mancebo. Depois a gente responde sobre isso. Mas eu posso dizer o seguinte: ele é um gentleman. Ele tem cara, né? Ele tem. Gentleman, ele é assim, impecável, impecável. Aquilo que você vê na TV, tem gente que olha na TV quando chega pessoal, não é. Não, ele é pessoalmente um gentleman. Um gentleman, educado, bonito, bem, sabe assim, bem uma postura. Isso ele é, 100%. Roberto Justus, aquele abraço para você. E quando você for fazer a sua próxima festa, fala com a gente. A gente sabe com quem você faz a sua festa e a gente ajuda sem você saber que a gente está te ajudando. Então fica ligado nisso. Agora uma pergunta que está também aqui pintando aqui. Vocês têm as empresas de vocês. Cada uma tem a sua no seu segmento e tal. O que vocês fazem na empresa de vocês que gera resultado e como vocês transformam isso em conhecimento para levar para os seus mentorados? Como que vocês empacotam o conhecimento próprio para passar isso adiante, para escalar, para fazer com que o mentorado de vocês tenha um resultado? Legal. Acho que a primeira, deixar a Juliana falar também, mas a primeira coisa aqui foi a gente transformar o nosso conhecimento no método, né? Então a gente precisava realmente ter um método para que esse métrica pudesse ser replicável para os nossos clientes ali. Então a gente chamou de JAC, que é uma jornada de ação e crescimento. Também pode ser Juliana, Alessandra e Cristina. Na verdade, quando saiu JAC, depois que a gente falou, já que você quer buscar resultado, já que... E aí, por um acaso, realmente deu Juliana, Alessandra e Cristina. Mas é uma jornada de ação e crescimento. Mas sim, gente, traga o nosso nome aí. Bom que vocês vão fixar o nome das 3 sócias, né? Então não tem como esquecer, é Jaque. E aí, a gente transformou isso no método de jornada de ação e crescimento. Nesse método, a gente vai ter lá o pilar da gestão, o pilar da liderança e o pilar das vendas. Então, é tudo que a gente faz na nossa empresa. A gente tem a gestão, que é a Cris, que é o cabeça, né, gente? Meu Deus do céu, e que cabeça. A Cris põe a gente na direção, a Cris cobra a gente, ela puxa a orelha, sabe? Porque eu e a Juliana, nós somos mais o comercial. E comercial faz venda, entendeu? Então, a gente faz venda. Isso que a gente realmente é para fazer. E o comercial, gente, se não tomar cuidado, ele não quer seguir muitos processos, né, senhores vendedores, né? Quer bater meta, mas tem que ter processo, tem que ter métrica, tem que ter indicador. E isso a Cris coloca a gente na linha. Outro ponto, liderança. Se não tiver liderança, o que acontece, Ju? Não faz? Você fica O que desligado. acontece, na verdade, né? O empresário, ele precisa de alguém guiando. Então, sem liderança, sem trabalhar essa mentalidade forte, porque eu falo que é isso, né? A gente tem que trabalhar um desenvolvimento ali pessoal forte para você ter liderança. Liderança de vendas, liderança na gestão, né? Liderança realmente para você entender o que está acontecendo e ser protagonista da situação. A sua pergunta, Tony, ela foi muito importante, por quê? Foi o que você falou. O que as pessoas precisam fazer? O que a gente fez na nossa empresa? A gente entendeu que quando a gente entende, trabalha esses 3 pilares que a Alessandra trouxe, né? Primeiro pilar ali que você tem que trabalhar é a mentalidade de venda, é a liderança da venda, é você liderar a situação. E o que a gente vê muitas vezes, né, com os empresários, eles ficam presos ali na operação. Não estou falando que vai ter que sair da operação, mas ele tem que priorizar ali o que vai fazer a empresa dele para um próximo nível. Mas o sonho de todo mundo, de todo empresário, é sair da operação. Tem que tomar cuidado que sonho para não virar um pesadelo, né? Porque uma coisa não é sair da operação, é você ter gestão na tua operação e você liderar essa operação. Não é ser tarefeiro. Não é você sumir do mundo. Não é. Você tá ligado, mas um passinho para cá. Porque não é... eu quero sair da operação. Não, você vai liderar a tua operação, ter gestão na tua operação. Então, não é ser tarefeiro. Você não pode ser tarefeiro, mas você não vai sair da tua operacional. Inclusive, o teu operacional é a linha de frente do teu negócio, né? É ali que saem as vendas, é ali que sai a entrega, é ali que saem os números, que saem os resultados. Então, é a tua parte importante do teu negócio. Então, tem que tomar cuidado, tá, gente? Saia do operacional. Cuidado, tá? Cuidado com saia. Tenha gestão do teu operacional. Acontece também, Tony, existem falsas promessas. A falsa promessa que você não vai estar na operação. Não é isso, entendeu? Então, assim, a hora que você começa a implementar
processos, metodologia e segue ali o passo a passo que você consegue fazer, você vai ali para um tático, para um estratégico, talvez você não vai ser mais tão tarefeiro. Bem isso que a Alessandra falou. Só que é importante que nesse momento, o que a gente vê? Muitas pessoas querem sair ali da operação precocemente. Aí não arrumou tudo e vai desandar o processo. É isso. É. Por isso a liderança, né? Por isso a liderança. Você precisa... O que é escalar o negócio? O que é você crescer? Qual que é o nosso método? É ensinar liderança, gestão e vendas. O que é liderança? Você precisa primeiro se liderar. Depois você tem que formar líderes. Se você não formar pessoas, não tem como escalar. Não, você não vai escalar. Você vai virar um tarefeiro, vai ficar com 3 empresas, ou com 3 empresas, ou uma empresa, mas você não consegue sair porque você não colocou alguém para realmente... É bem aquele desenho assim, né? Você vai colocar uma pessoinha aqui, tá? Não dá para ver. Uma pessoinha aqui, aí uma pessoinha aqui, essa sobe, entra outra aqui, essa sobe, entra outra aqui, e aí de repente você vê que tá com uma fila de pessoinhas para você sair um pouquinho do operacional e estar ali ligado e ao mesmo tempo desligado das coisas. E como eu falei que eu tenho uma memória fraca, mas ela é forte, eu lembrei a frase que eu queria falar para você, que era: para quem faz até dar certo, nunca dá errado. É isso aí. Ah, boa! É isso mesmo. Então é isso. Então, para você que está aí sentadinho na sua casa assistindo Vale a Pena Ver de Novo, lembre sempre dessa frase: para quem faz até dar certo, complementem, nunca dá errado. Nunca dá errado. Agora, vamos fazer o seguinte. Para quem faz até dar certo, nunca dá errado. E se você soubesse antes, com a ajuda de um mentor, pegando na sua mão, facilitando e ganhando velocidade, você chega no resultado mais rápido. Esse é o nosso papel. A Crescimento for You, ela veio para acelerar esse crescimento. E muitas pessoas ainda não tomaram essa consciência. A Alessandra falou que a gente vem aí no mercado de mentoria há bastante tempo. A gente se conheceu com esses grandes players de mercado. Mas também nós temos os nossos mentores. Todo grande player, toda grande pessoa grande pode ter certeza que ela tem alguém ali direcionando. Então, você escolher quem vai ser o seu mentor, ver se você realmente tem a oportunidade, porque foi o que a Alessandra falou. Hoje, dentro da nossa mentoria, de verdade, a gente libera a vaga para quem tem perfil para entrar na nossa mentoria. Você vai falar assim, por que isso, Juliana? Como assim? Todo mundo está vendendo mentoria e vocês estão escolhendo... Por quê? Porque a nossa mentoria, a gente... Quem vai fazer vai ser vocês. A gente não consegue fazer por vocês. Mas quem entrar na nossa mentoria e tiver decidido fazer dar certo, não tem como dar errado. A pessoa só precisa reproduzir a metodologia, o passo a passo e não ter frescura. E sabe qual que é uma grande vantagem? Todo mundo tem um mentor, até o mentor tem mentor. É isso aí. Igual o médico. O médico está passando mal, ele vai em outro médico, ele não vai se autotratar, né? A vantagem é, por exemplo, se você... digamos que existem graus de mentorias, né? Tem a mentoria nível 1, nível 2, nível 3, e tem aquelas caríssimas que custam aí 250 mil, 500 mil reais, que vocês sabem de quais eu estou falando aí, né? E a vantagem Sabemos bem. E a vantagem é, quem entra, de repente, no nível mais básico, tendo um mentor intermediário, que faz uma mentoria com alguém com um custo muito mais alto, acaba recebendo os mesmos benefícios, porque o que você aprende, você vai replicando. Isso aí. Então, Boa. quando você está nesse mundo de mentorias, você sempre sai beneficiado, né? Porque você sempre vai ter uma fonte jorrando ali e você vai pegar isso de todos os lados. Se você tivesse que escolher uma mentoria hoje, a dica que eu dou para você é: escolha... Não fala ainda. Presta atenção agora. Diego, câmera 1, nosso cameraman, presta atenção no que a Alessandra vai falar agora, porque isso pode mudar totalmente a sua vida, a sua empresa, porque isso daqui pode te poupar dinheiro, pode te poupar tempo. Então, anota aí. Vamos contar até 3. 1, 2, 3. Pega o seu lápis agora e eu vou liberar agora para você dizer para aquela câmera, a câmera da verdade, o que a pessoa precisa fazer na hora de escolher uma mentoria. Olha só. Primeira coisa que você deveria fazer para escolher o mentor, antes disso, aperta o botãozinho lá do play aqui. Play, gente, aperta o play. Aperta o play e comece a seguir esse podcast. Primeira coisa, play. Você não tem noção do que vai fazer, o que vai acontecer com você. Vai começar a receber outros podcasts como esse aqui, ó.
tá? Que vai trazer bastante conhecimento para você, vai trazer resultado para você e para o seu negócio. Mas vou responder para você. Ale, Ju, Cris, Tony, eu preciso entrar numa mentoria. Que dica que vocês me dão para eu... Primeira dica, primeira de todas, primeiro. Veja se o teu mentor tem mentor. É a primeira. Será que ele come o produto que ele quer te vender? Será que ele usa o produto que ele quer te vender? Boa. Se mentoria é tão boa, se leva ele para o outro nível, ele também está indo para um outro nível com alguém? Ou ele só está querendo levar? Porque aí tem algo que não está certo, ele está te vendendo algo que ele não está experimentando. Então, primeiro, quem é o mentor dele? O nosso mentor. Não fala ainda. Guarda isso para daqui a pouco. No final desse podcast, nós falamos quem é o nosso mentor. Mas procure saber se ele tem mentor. Mas de preferência, quem é o mentor ainda dessa pessoa. Certo, Júlia? Acho que esse é o primeiro. Por quê? Porque essa pessoa está sendo íntegra. Integridade. Ele está te oferecendo algo que ele também está, de fato, fazendo. Acho que esse é o primeiro ponto. E eu acho que depois, na hora que você revelar até o nome do seu mentor, acho que você pode mandar um recado para ele aqui. Depois a gente faz um corte disso e você dispara direto no WhatsApp dele. Ó, maravilha. Né? Olha só. Você quer que eu fale agora o nome do nosso mentor? Você que Vou falar no final do podcast. O que vocês querem saber, gente? Pera, deixa eu Começa com F. S. Fernando. Termina com O. E tem a ver com o mês de agosto, né? Tem dois, né, Ale? Começa com D. Depois tem a gente, quem é bom, mas tem 2 mentores. E quem entrar com vocês vão ter 3 mentores. E quem entra, meu Deus do céu, 3 mentores. Você tem noção? Não tem mentoria nenhuma que tem Juliana Matos, Alexandra Garleira e Cris Gonçalves. Uma focada em gestão, uma focada em liderança e outra focada em vendas. E eu vou fazer um negócio. Aproveitando aqui, eu tive uma ideia. Você que está aí vendo esse nosso queridíssimo podcast, se você escrever aqui, eu quero, aqui nos comentários, e fechar com vocês a mentoria, aí depois vocês me avisam quem fechou, essa pessoa vai ganhar uma gravação aqui no podcast na faixa. Nossa, olha isso. Vamos dar mais para ela, vamos dar mais. Ou Vamos. não? Tá bom já? Não, vamos dar mais uma coisa, então. Pode dar mais. Você vai dar. Tá bom, e quando vocês vierem pro podcast aqui, bom, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Jesus amado, meu Deus. Olha só, quando vocês vierem pro podcast, nós vamos ver juntos, eu não vou prometer a Cris, porque a Cris de Floripas, tá? Mas eu e Juliana Matos vamos ver juntas e vamos fazer com você uma reunião, inclusive individual, aqui na sala do podcast do Tony, que a gente vai gravar com vocês. Senhoras e senhores, algo nunca visto na humanidade está acontecendo aqui. Então você que já pensou, está pensando em contratar uma mentoria, aqui você paga uma, leva 3, e 3 de peso, não estou falando de peso, tá? Estou falando de peso. Pelo amor de Deus, vamos isso aí. Estou falando de peso aqui. Então você vai contratar uma mentoria excepcional. Além disso, você vai ganhar um pacotezinho aqui de gravação no nosso podcast para você levar o seu material para gerar conteúdo nas suas redes sociais e de quebra elas vêm com você aqui para fazer essa gravação e fazer uma reunião. Mais do que isso, só 3 disso, né? Mais do que isso, só 3 disso. É isso aí. Gente, nós somos a Trinca Feminina com K, tá? Então a Trinca Feminina, Juliana Matos, Alessandra Garleira e Cristina Gonçalves. Gestão, liderança e vendas. Comprou uma mentoria, vai sair com 3 mentorias. Exatamente. A gente está falando de Casas Bahia aqui, hein? O negócio é bem melhor. Agora, se eu tivesse uma pergunta de ouro, certo? Se eu tivesse, assim, com a empresa aqui funcionando, mas com várias coisas para melhorar, e eu pudesse fazer uma pergunta para vocês, se vocês pudessem dar só uma única resposta, e eu perguntasse, dentro da minha empresa, onde que eu foco para o negócio crescer e alavancar? Vamos responder juntas, Ale? Uma coisa única. Então presta atenção agora nessa resposta, que Olha é só, a outra gente coisa. não combinou. A gente vai Vamos ver responder se- juntas. Só falta a gente... Vamos ver se a gente tá alinhado aqui. Meu Deus do céu. Ó, no 3. 1, 2, 3. Vendas! Só que para você fazer vendas, você vende e automaticamente tudo vai girar em torno disso. Vai ser um ecossistema ali, você vai ser o sol vendendo, os planetinhas girando e tudo vai se acertando. Então, se você gosta de conhecer os planetas, né, quantos planetas temos hoje no Sistema Solar? Que acho que um deixou de ser planeta, não foi?
Saturno? Olha, você precisa buscar essa mentoria com outra pessoa. A nossa mentoria é chamada JAC, Jornada de Ação e Crescimento, que é para a jornada de ação e crescimento, crescer o teu negócio, venda, gestão e liderança. Planeta, essa parte não é com a gente. Quem é algum outro mentor a gente precisa chamar para vir um professor, talvez um professor, para dar essa aula para a gente, porque eu nem estou sabendo que é um planeta. Isso foi notícia muito importante, que acho que Saturno deixou de ser um planeta. Ah, é mesmo? Ele foi detonado. Eu estava vendendo nessa hora. Devia estar. Então, ó, você tá vendo, até quando Saturno foi detonado, ela estava vendendo, gente. Com certeza. Então tá mais do que explicado o porquê o da JAC, mentoria, a trinca feminina, né, do processo todo. Agora, dentro dessa trinca, né, são 3 mulheres, são 3 mentoras. Esse atendimento que vocês fazem para essa galera que entra, como que é feito? Você fala um dia, a Cris fala outro dia, ou são as 3 juntas? Como que é feita a entrega do pacote? Ô, Tony, quando a gente libera uma vaga da nossa mentoria para alguma empresa, para o empresário, como a Ale trouxe, a gente vai fazer ali, né, um diagnóstico, a gente vai entender realmente a necessidade desse cliente. A gente trabalha os 3 pilares. Então, todo cliente que vai passar para a gente vai trabalhar crescimento e organização. Não precisa escolher, a gente vai olhar e vai trabalhar, vai dividir. Então, o nosso foco, a gente está preocupado com o resultado do cliente. Como que a gente se divide? Como a Alê falou, quem está na frente das vendas somos nós 2, né? Então, na parte do comercial, ele vai ter ali a Juliana, vai ter a Alessandra, a gente vai ver afinidades, até mesmo comerciais. Então, a gente tem ali os empresários nos segmentos, né, nicho aberto, vamos pensar o seguinte, né, que tem ali um faturamento já mais alto, tem um número, né, mínimo de colaboradores para estar entrando na nossa mentoria. Então, já é um empresário que a gente não trabalha ali o pequeno empreendedor. Não é esse o nosso foco hoje da nossa mentoria, tá? Então, a gente já está ali com... E a gente também trabalha os médicos, donos de clínicas. Então, a gente tem uns 2 segmentos. Como que a gente escolhe, como você falou? Vai ter sessão de gestão, planejamento estratégico, essa parte financeira vai passar com a Cris. Então, todos os nossos mentorados recebem sessão das 3. Vai ter alguns clientes que vão passar com a Juliana, vão ter alguns que vão passar com a Alessandra. E aí a gente tem os nossos encontros também do grupo, porque o grupo é muito rico. Então, quando está em grupo, a gente faz ali as nossas entregas, tem ali, nós 3 estamos participando. E agora tem novidade, Tony. Então, a gente conseguiu ali fazer de uma forma que semanalmente a gente tem ali o acompanhamento, a gente tem ali as nossas reuniões que são de liderança. Então, o nosso cliente vai vir para ele desenvolver essa musculatura, essa mentalidade para liderar o que for preciso dentro da empresa dele. Tem os nossos horários ali, que ele também vem, que a gente vai estar trabalhando ali vendas e gestão. Então, vamos pensar o seguinte, semanalmente ele tem ali, no mínimo ali com a gente, esses encontros. Fora o que a gente faz ali para pegar na mão. A gente não está preocupado com a quantidade de horas, a gente está preocupado com o resultado. Então, não sei se trouxe aí, respondi o que você perguntou, mas sim, todos vocês que entrarem na JAC, né, na Crescimento Firewall, vai ter o contato com as 3 mentoras. Bom, porque cada uma de vocês cuida de um segmento, né? Você focado em vendas, a Cris mais do financeiro, você mais da gestão. Mais liderança comercial, olha também modelo de negócio, lado do empreendedorismo. Então a gente tem essa parte comercial também. Então, de repente, quando você faz a análise do empresário, você vê onde está precisando mais. Estou precisando mais em vendas, aí vai mais focar na Alessandra. Precisando mais na gestão, isso aqui, vai focar mais em você. Então, vocês vão fazendo isso. É isso aí. E depois passa por todo mundo para ter um pacotão geral de todo o processo. É isso aí. Então, no começo ali, geralmente, por exemplo, entrou uma cliente hoje, era uma cliente de clínica. Então, a Juliana Matos, ela está encabeçando toda... De clínicas. Quem que ia cuidar dessa clínica? A Juliana Matos. Quem? Quem é Juliana Matos? Juliana Matos, nossa mentora, dona de 3 clínicas, por enquanto, né? Por enquanto, daqui a pouco tem uma franquia aí chegar. Então, a Juliana Matos, ela fica mais na frente disso. Então, o que acontece? A cliente, como eu fiz a venda, então essa cliente, ela entra comigo e entra junto com a Juliana, tá? Então, aí, nesse primeiro momento, ela tem a reunião com a Juliana, que é de clínica. Então, assim, dependendo do cliente que vem, a gente vai falar, olha, a primeira reunião vai com a Cris. É melhor porque tem mais médico, você já conhece bem esse mercado, né? Então você já vai aconchegar. Exatamente isso. Então, ela quer a gestão. Ali, eu preciso de planejamento estratégico para minha empresa. Aí ela entra na reunião comigo e com a Cris. Então, a Juliana, a mesma coisa. Eu quero gestão. Aí entra com a Juliana e com a Cris. Aí depois vai passando para outra mentora.
Só uma coisa interessante que é legal trazer para você, quando a gente fala do empresário e a gente fala dos profissionais da área da saúde, a empresa, a gente precisa aumentar o faturamento. O médico também. Só que o médico tem um pulo do gato aqui, que se você que for médico estiver escutando a gente, profissional da área da saúde, não é aumentar a quantidade somente de vendas. O médico, ele vende hora. Se a gente aumentar a quantidade de vendas para ele atender, o que vai acontecer com esse profissional? Ele não vai ter hora. Ele não vai ter mais hora, ele vai ficar no operacional, ele vai perder vida, ele vai perder realmente Escravo do trabalho. Precisa. Existe uma particularidade, né, que a gente entra no modelo de negócio dos profissionais da área da saúde, que a gente trabalha muito o formato como ele entrega, como ele vai entregar essa medicina. Então, a gente muda ali, sai da clínica que era de convênio para particular, a gente ajuda a ele aumentar o ticket médio, sair do valor de uma consulta, a gente ajuda ele a sair daquela mentalidade de vender pacote, a gente ajuda ele a montar realmente como montar ali um acompanhamento desse paciente e exercer uma medicina diferenciada. Então, assim, hoje a gente pode falar, Tony, que as três têm total condições e conhecimento de entregar qualquer um dos pilares da nossa mentoria, tá? Então, assim, eu posso entregar gestão, planejamento estratégico, assim como a Cris também pode entregar venda, só que a gente pegou o nosso talento e a gente está ali para entregar isso para o cliente. Mas o que é legal para as pessoas que estão dentro da nossa mentoria é que elas têm essa oportunidade da gente estar em três diretoras. Uma diretora ali no setor comercial, uma diretora ali na parte operacional para olhar para o modelo de negócio e uma diretora na parte administrativa financeira. E a vantagem disso tudo que além de cada uma ter sua peculiaridade, de você ter um foco aqui, um foco ali, um foco aqui, um foco lá, é que são três experiências diferentes e a pessoa que entrar, ela vai ter, além da análise geral, uma visão sua, uma visão da Cris do mesmo negócio para ela. É isso aí. Então vai ser não falar uma palavra aqui que eu não gosto muito, mas um pacotão, né? Com Um programão, né? Um processão lá com tudo completo. Baita de um clube de um processo de acompanhamento. Um clube de evolução onde a pessoa vai ter toda a sapiência de cada uma de vocês lá. Né? E olha só, Tony, quando a Crescimento for You nasceu, foi muito lindo, assim. Ela nasceu com um propósito, né? Ela nasceu com um propósito de libertação, né? Então, a gente é cristã, a gente acredita em Deus. E cada uma daqui tem a tua religião. A gente está falando de religião, estou falando de espiritualidade. Então, a gente foi buscar muito a Deus. E quando a gente se uniu, a gente descobriu que tinha que ser três. Porque três é trindade. Tudo é três. Né? Então, esse número 3, essa confirmação, inclusive que o número 3 traz, de confirmação é muito forte. Né? Então, é diferente de você estar com um mentor, de você ter 3 mentores, porque um dia um mentor, todos nós temos a nossa alta e a nossa baixa, todos nós passamos por desafios pessoais, desafios empresariais, só que aqui nós somos em 3, então assim, é muito forte o que a gente tem os valores muito parecidos, valor familiar muito parecido, a nossa mentalidade. Não é normal encontrar as 3 mentalidades que a gente tem. Não vai encontrar, não vai. É muito desafiador. A gente passou muitos anos para chegar onde a gente está hoje. A gente treinou muito, a gente sofreu muito, já choramos muito. Então, primeiramente, foi confirmado por Deus mesmo, essa nossa trindade. Então, a gente fala que a gente está no mercado agora, só que a gente tem uma aliança. E a aliança é muito forte, né? Então, eu, a Ju e a Cris, a gente hoje está muito forte na aliança. A gente está muito forte. Então, quando um empresário entra, ele vai ser constituído e vai passar por essa aliança das 3. Ele vai sentir isso, né? Então, isso já é o primeiro resultado que ele tem, que é o resultado dessa nossa trindade da aliança que nós temos entre nós 3. Você vai sentir isso. Acredito que você vai sentir já no podcast aqui. Nossa, até arrepiou aqui, hein? Olha. Agora, falamos de trindade, falamos da força do trio, falamos de toda essa responsabilidade que vocês têm, porque não é fácil você pegar uma galera e transformar isso, levar esse pessoal para um outro nível, né? Vocês têm uma responsabilidade muito grande. Vocês lembram, não sei se vocês viram isso daí, voltando aqui para o assunto comercial, quando você tinha uma máquina da Coca-Cola, que vende latinhas, ela vendia X garrafas, X latinhas, e colocaram uma maquininha da Pepsi do lado. Sabe dessa história? Sim. O que aconteceu ali? Você sabe, né? Não sei se essa é do cachorrinho que subiu em cima. Não, isso aí é sacanagem, isso aí eu lembro disso, era propaganda, né? Não é essa. Mas isso daí tinha acho que era a história da Mônica. Fazendo um parênteses aqui,
Porque tinha uma historinha dessa, né? A criança queria comprar Coca, só que ela não alcançava. Então ela comprou 3, 4, 5 garrafinhas de Pepsi, colocou ali, subiu e comprou uma Coca. E deixou as Pepsi lá. Não é isso. Não é essa? Ah, tá. Eu pensei, tá. Não é essa. Colocaram uma máquina da Coca e deixaram lá um mês vendendo X latinhas por mês. E depois colocaram uma máquina da Pepsi do lado. Qual que é? Quer dar uma experiência. O que aconteceu ali? Você acha que aumentou a venda da Coca? Reduziu? Aumentou ou reduziu a da Pepsi? Eu acho que elas se mantiveram. E você? Eu acho que aumentou. As duas aumentaram. Porque o grande receio que a gente tem, eu tenho uma Pepsi, eu tenho uma Coca aqui. E você coloca um concorrente, vai dividir o público, né? Quando tinha só uma Coca, qual que era a dúvida da pessoa? Eu tomo a Coca ou eu não tomo a Coca? Aí colocaram a Pepsi. Eu tomo a Coca ou eu tomo a Pepsi? Então não teve mais a negativa. Então aumentou os dois. Foi um case de sucesso que eles fizeram para crescer esse processo. Legal. Aí tiveram os cases da Bombril. Você não lembra que você não é dessa época, né? Não. Do Carlinhos Moreno. Você não vai lembrar disso. Mas você deve achar no YouTube. Você vai achar no YouTube os cases da Bombril, da Havaianas. Havaianas que deixou de ser aquele chinelo que soltava as tiras, agora é uma questão de luxo, né? Então são várias coisas que passaram por um processo de amadurecimento, de transformação e chegar. No caso de vocês, né? Vocês têm algum case de algum empresário, alguma empresa lá que chegou de um jeito e saiu de outro? Fala, cara, olha, sou muito satisfeito por ter participado dessa transformação. Tem vários. Conta aí, 1, 2. Vou lembrar um aqui, mas tem vários para a gente poder contar para vocês. Vou pegar um cliente nosso, o Felipe, tá? O Felipe, primeiro, quando a pessoa vem para a mentoria, ela sempre acha que não é o momento, ela vem desconfiada, ela vem naquela questão se é caro ou se é barato, bom, enfim. Ele entrou na mentoria. Ele tem uma empresa Ele tem 2 empresas, uma confecção de roupa e uma empresa de máquinas. Quando ele vem para a mentoria, normalmente as pessoas buscam muito a gente por vendas, tá? Então, a gente tem aí, tem bastante cliente que busca gestão, mas no caso dele, ele queria vender mais. Então, ele precisava vender, estava com um grande estoque parado na confecção e não sabia como vender. Ele está com a gente, acho que ele renovou agora o ciclo, tá? Ele já está renovando o ciclo. O que acontece? Quando o cliente vem e a gente faz todo esse diagnóstico, ele buscou a venda. Olha como é engraçado, Tony, porque não é o que vocês querem. A gente vai entregar, a gente vai chegar nesse objetivo, mas a gente primeiro enxerga o que o cliente precisa. Quando ele chegou para a gente, não era a venda que ele precisava organizar, ele precisava entender desde a precificação, desde o que ele tinha que construir. E quando ele chegou, que bom que ele entrou na mentoria, porque se ele tivesse, como você mesmo falou, pegou um mentor que não entende de negócio e acelerasse a venda dele na precificação que ele estava, ele ia quebrar. Então, esse cliente nosso, a gente organizou a casa, em paralelo, já fomos colocando as estratégias corretas dentro da precificação, dentro do produto dele, que era escalável, que ia trazer margem, lucro para a empresa, e fomos desenvolvendo o quê? Liderança comercial, mentalidade. Esse cliente, ele foi aumentando ali, né, exponencialmente. Eu não vou ter todos os números aqui de cabeça para passar para vocês, mas assim, 30% em questão ali de 90 dias ele teve ali, aumentou. Depois ele dobrou esse faturamento que ele foi. E aí a casa de máquinas também, ele quadriplicou o faturamento dele. Então, assim, Felipe, depois eu vou encaminhar para você, eu vou pegar esses números, não vou expor aqui, porque, na verdade, esse podcast roda o Brasil, mas, assim, você tá de parabéns, porque, assim, isso... Deixa eu só fazer uma correção. Isso foi uma... Você falou que esse podcast roda o Brasil. Roda o mundo, né? Não, agora eu tô com uma parceria com o Elon Musk, isso aqui vai chegar até Marte, esse podcast. A gente vai traduzir isso aqui na inteligência artificial, numa linguagem que o pessoal de lá vai conseguir entender. Qual que é o planeta que saiu mesmo, que você falou que não vai passar mais, então? Saturno. Então em Marte vai. Mas em Marte vai, então o negócio vai mais longe. Só não vai passar em Saturno. Então, só pra gente caminhar para ele, né? Porque esse é um cliente que tá de parabéns, assim, realmente ele colocou em prática, ele investiu e ele acreditou que era possível. Então, ele e a Dani fizeram ali todo um trabalho maravilhoso. E você podia ficar aqui contando vários, mas eu tô trazendo essa dica para você entender que nem sempre você que vem buscar a gente por vendas, a gente vai colocar de cara
A gente vai ver realmente qual é o caminho. É a mesma coisa quando você vai ao médico. Você chega lá com uma dor aqui, mas É você isso vê que a aí. dor aqui está sendo gerada por outra coisa aqui. Isso eu que falo. vai detectar o processo todo. Eu falo isso o tempo todo. Tu tem que tratar a causa do problema e não só os sintomas. E aí ainda a gente vai fazer mais uma coisa ainda. Quando você falar com o Felipe, ele está convidado a vir com a Dani aqui e contar essa história da evolução dele. Como era o Felipe e a Dani antes, como é o Felipe e a Dani agora. Perfeito. E olha só, a gente tem outro caso que a gente pode trazer também aqui. Inclusive você conhece ela, Paulinha. Paula Romani. A Paulinha da mentoria. Paulinha. Paula Romani. A Paula, quando entrou com a gente, a Paula ela me falou, Ale, eu só vou entrar nessa mentoria se realmente for mentoria de resultado. Porque ali eu já fiz de tudo, rodei marketing, rodei tráfego pago, eu não tô conseguindo vender. Falei, Paula, você vai vir sem mimimi? Você vem sem dar desculpa? Você promete fazer tudo o que eu pedi para você fazer? Sem choro, sem conversa? Prometo, Ale. Então você tem um perfil para entrar. Porque a primeira pergunta que eu faço, você vai vir sem mimimi, sem conversa, sem desculpa, ou você vai vir para dar desculpa? Se for desculpa, não tem perfil para entrar na nossa mentoria. Você tem que vir para você ter uma jornada de ação e crescimento. E a Paula Romani, ela falou, eu prometo, Ale, eu prometo, eu vou fazer. E aí a gente começou a desenvolver os pilares do negócio dela. A gente começou a desenvolver pilar 1, pilar 2, pilar 3. E aí a Paula falou, agora eu vou sair para vender, Ale. E ela começou 1 venda, 2 vendas, 3 vendas, 4 vendas, 5 vendas, 6 vendas. E aí a Paulinha desenvolveu o método dela. Tá lançando o método. Acho que esse final de semana eu estava no Rio de Janeiro. Então, assim, a Paulinha também vai vir para contar aqui. Inclusive, já deixo esse convite para você, Paulinha, para você vir. Convite, é uma intimação. Uma intimação, Paulinha. Olha só, para você falar o que a Crescimento for You fez na sua vida. Inclusive, falar também o que você faz aí com as pessoas. Porque, inclusive, eu comprei depois a mentoria dela, tá? Só para vocês verem. E só falando aqui da Paulinha, que eu acho que a gente não trouxe no podcast para vocês, a gente tem um braço dentro da Crescimento for You que a gente acelera mentores. E a Paulinha, ela é mentora, ela nem é empresária, tá? Por isso que quando a Lê falou 1, 2, 3, 5, 10, parece que é pouco produto para quem tem empresa, porque quem tem empresa vai falar, nossa, mas é porque ela vem de mentoria. Então, a gente formou, extraiu o método, né, Lê? Acho que você pode até colocar. Então, só para você, Tony, saber que tem mais um braço aí que a gente também pega, da mesma forma que a gente pegou a Noxa Expertise e transbordou na educação empresarial. Quando a gente vê que é verdadeiro, que tem um profissional realmente que tem conteúdo para transbordar, vai ser íntegro, a gente apoia. E a gente forma essa pessoa como um mentor. A gente também tem esse braço. A gente não forma quem a gente não acredita. A gente forma realmente aquela pessoa. Por isso que a gente libera a vaga da nossa mentoria. E a Paulinha, ela já tinha essa expertise, já era uma terapeuta, ela é uma empresária. Já falou que se você é empresário, se você é mentor, não é empresário, é só corrigir. Você, mentor, é empresário também. Você tem que ter financeiro, tem que olhar, você tem que olhar operacional, você tem que olhar o comercial. Sim. Então, se você que é mentor, você é empresário, sim, tá? Se você não olhar para o teu financeiro, vai ter problema. Se não olhar para o teu operacional, vai ter problema com a tua entrega. Se não olhar para o comercial para vender, também vai ter problema. Então, você que é mentor, abra teu olho, teu empresário, querido, tem que cuidar dos seus processos de operação, igual a Paulinha começou a fazer. E aí, Paulinha olhou para o financeiro dela, olhou para a operação dela, que era entrega, a gente desenhou a entrega dela e trabalhamos o comercial da Paulinha linkada ao financeiro dela. Meta diária, meta semanal, meta mensal. E aí, Paulinha, vamos lá. E aí, Paulinha, vai, a gente fala que quando bate... Só mais um, olha só, então foi um cliente do Nordeste, um de São Paulo, vou trazer só mais um aqui de Curitiba, pra gente mandar esse podcast pro Sul, vou mandar pro Dalton. Trinca de resultado. Vou mandar pro Dalton aqui pra gente poder... Um médico, tá? Dalton, aquele abraço. Ó, um médico também, ele entrou na mentoria recente, tá? Acho que ele não tem nem 40 dias na nossa mentoria. A gente fez um ajuste no modelo de negócio. Tá? Então, esse médico, eu olhei ali, ele tem as duas estratégias. A estratégia de venda ativas, que a gente coloca muito na nossa mentoria. Inclusive, para quem quer vender mais, não precisa necessariamente investir em tráfego pago. Então, a gente ensina como fazer isso. Depois, se vocês quiserem saber mais, a gente pode marcar uma outra conversa, porque aqui é um mergulho para a gente poder trazer esse conteúdo. E ele também investe em tráfego e tem ali toda a parte de recepção e a gente montar ali, ele tem um comercial 1, SDR. Foram ajustes que a gente fez ali dentro dessas mensagens, dessa estratégia, desse passo a passo, e montar o programa e não mais pacote. Isso aqui fez ele dar uma virada também
e acelerar a lucratividade. Às vezes até a nomenclatura, que você muda um pouquinho, você tira uma cara do produto, coloca uma outra cara e já dá uma... E, na verdade, não é nem o nome, não tem a ver com o nome, porque ele já vendia muito bem. Esse médico, ele já vem ali, ele já entendeu o jogo, a estratégia, não é um jogo, né? É estar com o mentor, o quanto isso faz diferença, porque ele tem outros mentores, tá? Inclusive, né, esse mentorado nosso, ele tem mentores também com nomes fortes no mercado. Ali, o mentor dele também a gente conhece, inclusive ele é colega nosso também, né, de um outro grupo de mentoria, mas ele entrou na nossa também. Por quê? Porque ele entendeu que dentro da Jaque, a entrega que a gente tem, o olhar que a gente faz, pegar na mão, fez um ajuste ali. Então, ó, Dalton, você também está de parabéns aí por ter implementado, colocado, né, em prática esse podcast mais especial aí. Parabéns para você. E uma dica para vocês que ainda não são nossos mentorados, ainda. E para você que é da área da saúde, cuidado com pacote, tá? Pacote, gente, só o nome pacote, meu Deus. Corte. Então já mudem. Ale, eu mudei de pacote, coloquei programa de acompanhamento e Ale, já comecei a vender. Se você fizer isso, conta pra gente, vai lá, então pode mandar mensagem pra gente. Comece a mudar. Só de você começar a mudar e falar um programa de acompanhamento, isso já começa a mudar a sua mentalidade do cliente também. Exatamente. Então, Pacote é para fracote. Certo? Isso aí. Gostei. Agora, a gente já está chegando aqui nos nossos finalmente. A gente prometeu que ia revelar o nome do mentor de vocês, mas ainda não é agora. Você falou que começa com F, acaba com Tô, e tem a ver com o mês que vem depois de julho, né? Parecido ali e tal, os nomes são parecidos. E eu quero deixar aqui para vocês mais uma dica deste incrível livro, escrito com letras e palavras, formando frases interessantes e inteligentes. Quem escreveu foi esse rapazulo que vos fala aqui. Inteligência competitiva, uma forma de você mudar um pouco a sua mentalidade, entender como funcionam as ervas aromáticas, os banhos, as pedras e como você integrar tudo isso no seu dia a dia da empresa e mexer no seu foco empresarial. Está aqui a dica e nas todas as melhores livrarias do Brasil, do mundo, em breve em Marte também, com a presença do nosso amigo Elon Musk. E agora, antes de revelar todo esse nosso nome que envolve muitas felicidades e sabedorias, eu vou deixar com vocês aqui a nossa pergunta. E se você soubesse há 5 anos o que você sabe hoje, o que você teria feito de diferente na sua vida empresarial? Eu teria começado a vender antes. Vender antes? Porque a vida é uma venda, né? Tudo é venda. Mas eu teria sido mais intencional na venda. Entendeu? Intencional. Eu iria para os lugares mais intencional na venda. Mas o que é venda? É de ajudar a libertar aquela pessoa que está precisando de ir para um próximo nível. Venda é você tirar aquela pessoa daquele lugar que ela está desesperada e levar ela para um outro lugar que ela quer. Só que mais intencional. Porque as pessoas querem, mas ela não sabe que você pode ajudar elas. Ela não conhece a tua história, não conhece o teu talento. Então, eu seria mais intencional em ajudar o outro a sair do ponto A para o ponto B, que o nome disso é vendas. Muito bem. Bom, Junto. o que a Ale trouxe para mim também faz sentido, mas se eu pudesse também voltar no tempo há 5 anos atrás, eu teria... Né? E se eu soubesse, na verdade, assim, a venda está muito presente e fazendo uma analogia, eu teria tido a coragem, vou falar que é a coragem. Por quê? O que eu vejo com muitas pessoas? Elas ficam travadas, elas vão até um ponto ali e ela sabe que ela precisa arriscar um passo a mais, ela precisa ser disruptiva, ela precisa quebrar. Por quê? Não existe crescimento na zona de conforto. E como a gente contou para vocês, a gente trabalha com mentoria há 10 anos, Tony. Então, assim, vou falar que eu estava numa zona de conforto, porque eu não precisava vender. Eu, trabalhando com esses grandes parceiros, que hoje são amigos, honro também a vida deles, honro a vida do André Menezes, da Carol Linhares, do Pedro Tavares, que a gente passou realmente. Só que, assim, quem era que estava no front vendendo? Era eles. Então, eu não precisava vender. Então, eu estava ali... Vou falar para vocês hoje, aqui, abrindo meu coração, se eu pudesse voltar, eu estava numa zona de conforto. Por quê? Porque eu estava fazendo o que eu gosto. Eu gosto de verdade de contribuir com esse desenvolvimento, com a prosperidade e abundância na vida das pessoas, na vida dos empresários.
Então, eu estava atendendo, de uma certa forma, o meu propósito. Só que eu não estava conseguindo transbordar na quantidade de pessoas que verdadeiramente nós, na Crescimento For You, hoje a gente sabe que a gente pode. Então, vamos pensar o seguinte, essa coragem, vencer esse medo, o sair ali daquela zona, né, que eu estava confortável, porque estava muito bem, feliz e vivendo um propósito. Então, vendas, me faltava também a tomada de decisão para poder vender, para poder eu buscar o meu cliente e não esperar o cliente chegar até a minha pessoa. E muitas vezes a gente vê as empresas nesse passo. Ó. Eu sei que eu preciso crescer, só que às vezes as empresas esperam ganhar dinheiro para depois contratar uma pessoa boa. Não. Na verdade, você coloca a pessoa nessa empresa que vai te levar para um próximo nível. E é isso. A gente teve que fazer um investimento, tomar coragem. E aí agora a gente vai revelar quem é o nosso mentor, mas foi isso. A gente escolheu ali alguém que tinha chego aonde a gente faltava. A gente conseguiu entender o que faltava pra gente. Que era o quê? Estratégias de vendas ativas. Que era o que a gente buscou. E aí quando a gente mergulhou nessa mentalidade de buscar vendas ativas, a gente tomou a decisão, por quê? Porque a gente implantou, a Cris e a Lê, a gente viveu realmente o que faltava. Vou falar que era o que faltava. Faltava a gente viver a venda. E hoje a gente pode falar para vocês que a gente já está com um grupo grande. A gente está muito feliz porque não é sobre dinheiro. É sobre a quantidade de vidas que a gente consegue impactar. São quantos donos de empresa que podem prosperar, lucrar, contratar mais pessoas, transbordar na vida dessas pessoas. Então, assim, se a gente pudesse voltar, eu acho que é isso, né, Ale? Se a gente for olhar tudo. Olha só, é muito lindo isso, assim, gente. A gente, para poder estar onde a gente está hoje, a gente teve que ter muita ousadia. Então, se você não for ousado e não se der o passo de você querer crescer, de sair da zona de conforto, não vai conseguir. E a gente teve que ser ousada para a gente ser mais intencional nas vendas. A nossa maior dor era vender. Tá? E aí a gente descobriu que era mentalidade. Enfim, então a gente está seguindo o comando de um grande homem que, graças a Deus, ele se libertou lá atrás. Sou muito grata à vida dele, de dois homens, né? Na verdade, sou muito grato à vida deles por eles terem se libertado. Né? Agora, uma palavra que eu acho que deve reger pelo menos a vida de todo empresário, que também não é empresário, também da galera de CLT, colaborador, todo mundo, é intencionalidade. Tudo que você vai fazer, você tem que ser intencional. Quando você vai fazer uma coisa por fazer, você não tem retorno, mas quando você procura fazer aquilo lá, focado no que você pretende conquistar com aquilo, ele não está falando de não só em relação a vendas, mas em relação a qualquer coisa. Eu vou ter uma conversa, vou pedir minha noiva em casamento. Seja intencional, você vai querer gerar um resultado ali. Então, a partir do momento que eu entendi que você tem que ser intencional em tudo, a coisa começou a mudar. Né? Tanto a forma de se apresentar, a forma de conversar, a forma de se postar, a forma de gravar o podcast, a forma de tudo. Então, seja intencional. Você que está aí, eu acho que esse aqui foi um dos podcasts que teve mais conteúdo relevante para você anotar no seu caderninho da Barbie, no seu caderninho do Ken, porque são muitas informações importantes que podem aí te esclarecer, te levar para um outro patamar. Você teve a chance de conhecer aqui as duas meninas conversando sobre isso. A Cris, que deve estar na praia uma hora dessa, fazendo um luau, alguma coisa lá, porque tá calor em Floripa. Olha, não. Bom, pode falar que ela pode ir lá. Ela falou que estava tomando sorvete, então agora tá na praia. Então tá tudo. E aí, isso tudo amarrando aqui, a gente vai agora contar para você quem que é essa pessoa que faz a mentoria com elas. Eu posso dizer que eu ainda não conheço pessoalmente, mas já conheço aí de várias pessoas que o conhecem, conheço também de alguns canais. Sei que é um cara que começou do zero lá, que fez as suas vendas, que começou a buscar pessoas no telefone, no orelhão, ligando para lá e para cá, e cresceu de uma forma exponencial. Tudo porque ele devia ter uma visão, seguiu aquela visão que ele tinha, criou sua forma de trabalho, e as coisas foram acontecendo. E o mais importante que isso, a gente vê o lugar que ele chegou, só que o principal é que ele tem o coração aberto ali de querer passar isso para as pessoas. De querer que outras pessoas cheguem no mesmo patamar que ele. E aí vem aquela escadinha, né? Um ensina para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E todo mundo sai no benefício. É isso aí. Então agora, senhoras e senhores, que rufem os tambores, Jello. Temos aí algum barulhinho de tambor, Diguito?
No hay. Não se preocupe. No hablas. Não tem. Não tem. Nós fizemos o tambor aqui. Senhoras e senhores, que digam. Você diz o nome e você diz o... Você bem que acho que não é sobrenome. Eu não me composto, né? Não, é o nome. Então, você diz o nome, o primeiro nome, você diz o nome que vem atrás do primeiro nome. Um. Vamos revelar. Mas antes disso... Seu sobrenome? Não, o sobrenome é o segundo nome. É o F e o A. Não, depois primeiro. Ah, esse aí não tem sobrenome. Não, Esse ele aí... tem, calma, muita calma nessa hora. Vamos honrar o nome do nosso mentor, mas é que ele é conhecido, né? Só com o primeiro nome. Só com o primeiro nome, Então né? vamos falar que ele é um rapaz sem sobrenome. Ele é o cara da moto. Na verdade, ele é o cara que não precisou de mídia pra chegar onde ele tá, gente. Você fala o nome que eu falo o sobrenome, tá? Então, vou falar primeiro esse daí, que não precisou da mídia. Senhoras e senhores, foco na câmera da verdade, faça sua homenagem ao seu mentor que não Fala o precisa nome, de eu falo- sobrenome. Não, eu vou falar o sobrenome, eu sei o sobrenome. Sabe? Sei. Vamos lá. Davidson. Carvalho! Davidson Carvalho. Davidson Carvalho. Davidsonzinho, aquele abraço pra você. E agora, Não precisou de nome e sobrenome para ser um dos melhores e jamais, assim, destacado no mercado. Pessoas talvez nem vão conhecer, mas ele é maravilhoso. A gente Homem, honra a vida dele. a gente honra do Davidson do Davidson. e também do próximo que vocês vão E do falar aqui. próximo. E o próximo que é mentor dele, inclusive. O próximo também é mentor dele, que também é nosso mentor. E é interessante falar que todos eles estão sempre ali juntos, né? Vamos falar dele, aí você entra lá com o GeoJ, você tem o Caio Carneiro, você aí. tem quem mais ali que tá ali nas peradinhas dele? Que é o nosso segundo mentor direto ali, que é o... Segundo. Aí você tem ali também, sempre por perto ali, o Marcos Marques. E aí chegamos a ele, que é o pai dos pais dos pais. Quem dos é? livros Quem de é? inglês. Quem é? Senhor Flávio! Augusto. É. Muito. Flávio Augusto. Eu sei isso. Flavinho, querido, queridíssimo. Eu sei que você está aí muito ocupado agora, preparando suas aulas, preparando suas mentorias, preparando tudo que você prepara. Mas fica aqui o nosso abraço, fica aqui o nosso beijo para você. E espero um dia que você passe em casa para jantar, que eu tenho lá um chefe que era do Terraço Itália, que você viu lá, né? E ele vai fazer um jantar muito delicioso para você na presença das duas queridíssimas aqui. Então eu espero você me ligar para a gente poder jantar o nosso jantar. Mas olha nós só, somos- você não fez uma pergunta pra gente. Qual a pergunta? Por que que a gente escolheu, na verdade, o mentor? E voltando naquela pergunta inicial, porque a gente escolheu pessoas que chegou aonde a gente deseja chegar. Então, deixa eu perguntar. Tá. Então, volta aqui. Senhoras e senhores, agora a pergunta primordial dessa conversa de hoje, já para encerrar o nosso assunto e que para ficar bem claro na memória de vocês e que fique gravado a importância de você ter um mentor que segue o mesmo caminho, que seguiu o mesmo caminho que você quer seguir, certo? Isso aí. Então, João, Ale. Pra mim, foram mas eu não duas perguntei coisas. ainda. Ah, tá bom. É que a gente não combinou, mas deixa eu perguntar aqui. Deixa eu perguntar. Então, qual a importância de vocês escolherem um mentor que seguiu o caminho que vocês querem seguir, um mentor que tem a bagagem que vocês querem carregar, um mentor que tem aquela autoridade nesse sentido de falar, eu sei fazer o que estou falando para vocês fazerem. Duas Perguntei. coisas. Eu acho que foram duas coisas. A primeira, a Juliana vai falar que ela já comentou ali. Qual a coisa um? Coisa 1, Jô. Coisa um. Bom, primeiro o mentor chegou onde a gente pretende Sim. chegar. Então, assim, o que a gente foi buscar, alguém que dominava realmente ali o que a gente precisava, que era vendas. Sim. Então, a gente foi entender realmente alguém que tinha musculatura, que praticava, que vivia isso na prática. Porque, gente, vendas é liderança. Vendas é mentalidade. Não é só sobre método. Método a gente já sabia muito, a gente aplicava há muito tempo. Se fosse sobre só metodologia, você dá no Google lá, você joga um monte de teorias, Pincelling, AIDA, pega lá toda... Não é sobre isso. Venda é acompanhamento, é você ter uma pessoa. E uma outra coisa que também, né, aproxima muito a gente ali vamos pensar, né, o Davidson, a gente também não conhecia. Quando a gente encontrou um mentorado dele. E a gente ficou encantado. Aqui eu vou falar do Lucas, tá? Que foi quem conectou a gente com o Davidson. Então, inclusive, esse médico é um nefro, a gente também honra a vida dele, agradeço aqui. Vai pra Goiânia. Porque ele tá lá em Goiânia, então a gente vai mandar pra Goiânia Boa, também, Goiânia. né, esse podcast. E foi quando ele falou, meninas, vocês estão voando, vocês são, meu Deus, vocês estão com a mentoria pronta, por que vocês não estão vendendo? Como assim, Lucas? A gente falou pra ele, né? E aí ele falou, vocês precisam conhecer o mentor
do rapaz que a gente estava no evento. A gente estava no evento nesse dia do Henrique e do Pablo Marçal, só para você ter uma ideia. Ele falou, você precisa conhecer quem é o mentor dele. Então, a gente foi buscar. A gente teve esse cuidado de buscar sempre quem estava mentorando o mentor. Então, assim, eu falo, né? A Lê sabe que eu falo isso para quem me procura. Eu falei, gente, se vocês quiserem beber na fonte, seja bem-vindo. Pode vir, a gente te apresenta o nosso mentor. E você quer lá? Maravilha. Mas é aquilo que você falou. É o ticket que a gente teve que ser muito ousada para decidir estar junto. Né? Na mentoria do Flávio Augusto e do Davidson Carvalho. Mas hoje nós estamos transbordando com muito amor, integridade e com muita, assim, né, muita verdade. O que a gente aprendeu, a gente aplicou. E, Tony, é real. Funciona. Virou. A nossa mentalidade hoje é de milhões. Então, assim, quando você está com um mentor, Flávio e Davidson, você não consegue mais pensar 100 mil. Não dá, porque você está numa ambiência, numa frequência milionária. Então, você vive essa ambiência, vive essa frequência e você começa a ver de verdade o caminho que eles trilharam e você começa a mudar tudo isso. Não é fácil, é bem desafiador, mas você começa a mudar tudo isso por causa da ambiência e da frequência. Mas para você que ainda não dá, para você estar lá nessa mentoria que a gente está, porque a gente pagou um valor bem alto, não sei se a gente comenta aqui, talvez hoje... Você vai saber que esse programa daqui a pouco vai no suspense, vai ouvir o podcast. Chegar lá um dia, de repente vai que o Flavinho resolve reajustar o valor. Não, mas mas na verdade vai reajustar mesmo. Já em julho ele já mudou. Então, assim, nem adianta falar o valor agora, porque em julho agora ele já vai reajustar o valor. Então, assim, é um valor considerável de uma casa que muitas pessoas não têm. O valor da mentoria dele é uma casa que as pessoas não têm ainda. Então, você tem que ser muito ousada para você fazer. Só que nós batemos o ROI em 3 meses. Então, 3 meses a gente focou e a gente deu ROI na nossa mentoria. Então, a gente conseguiu bater a venda com 3 meses de mentoria. Então, assim, mas é sobre nós, mais do que sobre eles, né? Então, a mentoria é muito sobre a pessoa. Mas uma coisa que fez, primeiro foi realmente a gente procurar um mentor que já tivesse chegado lá. A segunda foi os valores, né? Porque os valores, quando eu olhei para o Davidson, eu olhei para o Flávio, né? Primeiro o Davidson tinha o Flávio quanto mentor. Então, quando você escolhe um mentor, ele é muito parecido com seus valores. O que eu vi? Ele tem negócio há mais de 35 anos, casado com a mesma esposa. Então, quando eu olhei para isso, eu falei, uau, família, né? Família, olha o valor de família dele, quanto. Tá tudo bem se outra pessoa não é, mas para mim foi o que foi maravilhoso. Ele é muito humilde, assim, já vi muitos podcasts do Flávio, a roupa, o jeito de falar. Então, para mim fez muito sentido. O Davidson também, assim, muito sentido, e o Davidson também. Então, a família dele, o valor família dele e o valor de negócio, ele tem negócio há mais de 35 anos, gente. Quem fica no mercado, se não for puro, sincero e verdadeiro desse jeito? Eu tô chegando, eu tô há 20 anos. Então, ou seja, passou de 5, passou de 10 anos, a gente já sabe que tem essa integridade, tem esse valor, né? Porque a pessoa não se sustenta. O negócio não... Ele entra e sai, ele quebra antes do momento, porque não teve sinceridade, não teve honestidade, não teve verdade ali. Então, esse é um dos pilares principais. Primeiro, veja se esse mentor já chegou onde você quer chegar. Depois, olhe para os valores dele, né? Porque vai fazer mais sentido você querer estar nessa ambiência. E essa ambiência e frequência, nós estamos contaminadas positivamente dessa ambiência, principalmente hoje, né? O Tony Scarlett falou de família. Nós três, eu, a Lê e a Cris, nós somos casadas. A gente honra e respeita o tempo de qualidade. Não é crescimento a qualquer custo. É crescimento com qualidade, respeitando os valores, inclusive dos nossos clientes. Porque o resultado financeiro ele é muito bom, mas ele não é único. Tem outros resultados ali que acontecem. A gente fala que às vezes um empresário entra na nossa mentoria... E a hora que a gente vê, reata casamento, melhora a espiritualidade, melhora a saúde física. Como assim? Porque, na verdade, a gente cuida do todo. É uma jornada de ação e crescimento. Que crescimento? Em todos os pilares. Não tem como a gente separar. Então, isso também foi um valor muito forte que a gente olhou para eles. Muito bom. E você vê que as pessoas, com a mesma índole, com a mesma energia, com a mesma vibração, vai montando ali um conglomerado do bem.
e vai trazendo, né? Vai puxando as pessoas, vai trazendo e a coisa vai crescendo. E aí, como a gente falou dos maridos, a gente também vai deixar um grande abraço para nossos maridos, né? Porque a gente Casada com olha só, Gabriel Garleira, mais de 12 anos. Sou apaixonada. Meu marido é maravilhoso, gente. Aí, Gabriel. Inclusive, tô com saudade dele, que tem um dia que eu não vejo meu marido Gabriel. já, tá, gente? E você? Qual é o recadinho pro maridão? eu já sou casada há 21 anos. Também com o Júlio, mãe do João Pedro, da Maria Fernanda. Também, como diz, né? Amo vocês. Saudade de Júlio voltar pra Marques. casa. Não, o Júlio é Silva. Júlio Silva. Júlio César da Silva. Júlio César. Julinho, aquele abraço. Você está vendo que a sua esposa está aqui fazendo muito sucesso no nosso podcast. Um abraço para você. Na próxima você vem aqui contar pra gente como que é a sua vida em casa, se você lava a louça, se você limpa o chão ou se você não faz isso. Conta aqui para nós. O nosso sucesso é porque a gente tem os maridos que nos apoiam, são nossos conselheiros, entendeu? Deve ser Eles verdade. nos Os conselheiros dias. empresariais, inclusive. Quando você tem, independente se trabalha, se não trabalha, o que faz, você ter esse apoio da esposa ou do marido, assim, é importante para você ficar sossegado, né? Vou fazer, eu sei que chegar em casa eu tenho um apoio, independente do que eu faço. Isso é muito bom. Eu também sou casado. Amor, eu mando um beijo pra você. Marcão, faz tempo que eu não te vejo, faz 2 dias que a gente tá sem se ver, aquele abraço. Tô brincando, gente. Mas também, se fosse, também não teria problema nenhum. Senhoras e senhores, estamos hoje chegando ao final do nosso querido podcast, aqui com essas duas queridíssimas, Juliana e Alessandra, sem esquecer da Cris, ela Mandar não um fica beijo brava pra com a Cris. gente. É verdade, um beijo pra nossa A querida. Cris também casada, 2 filhinhos ali maravilhosos. Também tem uns valores muito parecidos com o nosso ali com relação à família e esse valor também espiritual. Então, assim, é muito... claro que a gente vai procurar mentor que tem esses valores, mas a sociedade também se fala, né? Então, primeiro a gente cuidou muito da nossa parte pessoal, casamento, família. Primeiro a gente cuidou do nosso, para depois a gente cuidar dos outros. Então, isso é muito verdade. Inclusive, as nossas sócias também, que a gente escolheu, também tem os valores ali muito parecidos com os nossos. Então, isso é bem importante. E às vezes a sociedade tem que ter mais cuidado do que o casamento, né? Na verdade, Você é um cercar ali, casamento, É um né? casamento, É um casamento, sem ter os verdade. compromissos que tem um casamento, tem outro tipo de casamento. É. Então, senhoras e senhores, você que ficou com a gente aqui até agora, aproveita esses minutinhos, manda esse vídeo para os seus amigos, que eles vão se deliciar com esse assunto, com esses conteúdos que nós falamos aqui hoje. E eu acho que é até interessante, eu sei que vocês estão longe, né, em Dayatuba, é isso? Salto em São José dos Campos. São José dos Campos, marcar um outro dia. De repente, se a Cris puder vir um dia, se ela não puder, ela vem aqui em espírito, igual ela está ali agora sentada ali. E a gente vem para aprofundar um pouquinho mais essa conversa, a gente pegar um assunto, falar mais sobre a espiritualidade, falar mais sobre como crescer a parte mental, a parte psicológica das pessoas. Porque hoje em dia, acho que não é só você chegar e falar a gestão financeira é assim, a gestão de RH é assim, 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 né? Se a pessoa não tiver uma mentalidade, não tiver um conhecimento, não tiver autoconhecimento de estar estabilizado e conseguir lidar também com as adversidades, de não estourar naquela hora do estresse, a coisa não anda, né? E junto com vocês lá, eu tenho certeza que quem entrar ali vai receber tudo isso e muito mais, né? Senhoras e senhores, agradeço a participação, João Atos, Alessandra Garlera, é muito difícil falar Garlera. Fala, vai pra galera, então, gente. Alessandra Galera, não, Garlera. Garlera. Ô, Diego, fala Garlera. Não, pode falar sem microfone mesmo. Garlera. Galera. Garlera. Ele falou certo. Falou? Garlera. Viu? Então, sou eu que tenho dificuldade de falar Garlera. Então, senhoras e senhores, muito obrigado. Parabéns a você ter ficado até aqui. Últimos comentários para os nossos queridos amigos em casa. Siga o podcast, entre nas nossas redes sociais também. Pode falar suas redes. Siga julianamatos.mentoria. Siga Crescimento for You Oficial. Siga a Alessandra Galera, siga a Cristina Gonçalves e receba realmente conteúdos ali para você diariamente no perfil nosso, para você ter conteúdos e você melhorar seu departamento comercial, sua operação, sua gestão e tua vida pessoal também. Já que vocês falaram para todo mundo seguir todo mundo, eu também quero. Então siga também Tony Duarte, siga Além da Mídia, ponto original. Siga o Diego, siga todo mundo, siga o Collor, que vai ser preso, né? Acho que já foi. Foi? Ele já foi. foi, Mas né? eu tô sabendo, essa eu tô sabendo. Parabéns, Collor, isso daí. Lembre que você roubou a proposta de todo mundo. Um abraço para você, um abraço para a galera que tá em casa. Até o próximo episódio. Um beijo no coração e a gente se vê por aí. Fui!